noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. São 20 horas 31 minutos, horário de Brasília. Estamos no ar com o nosso encontro semanal, o programa ABP-TV, e hoje com um tema muito interessante: agitação psicomotora e emergências psiquiátricas. Estarão conosco nesta noite Dr. Eli Calfá, Dr. Leonardo Baldassara e Dr. Roberto Mendes. Você pode participar também deste programa através das nossas redes sociais. Quem está nos assistindo através do Facebook, pegue esse espaço de comentário e mande a sua pergunta. Se você estiver na página da BP, utilize o canal Linha Direta e faça a sua participação. Antes, nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. As emergências psiquiátricas são consideradas complicações dos transtornos psiquiátricos. Cerca de 10 a 30% dos casos atendidos em emergências gerais são também psiquiátricas. É o que afirma o coordenador da Comissão de Emergências Psiquiátricas da ABP, Dr. Leonardo Baldassara. A agitação psicomotora é uma realidade possível em casos de emergências psiquiátricas. Aumento da atividade mental e motora pode comprometer a consciência do indivíduo, além de apresentar agitação intensa, chegando a ser desordenada e, por vezes, incontrolável. Para falar sobre agitação psicomotora e emergências psiquiátricas, o ABP-TV de hoje recebe os psiquiatras Dr. Eli Calfá, Dr. Leonardo Baldassara e Dr. Roberto Mendes. Nossos convidados responderão às perguntas dos internautas a partir de agora. É isso aí, a partir de agora você já pode participar. Vou dar meu primeiro boa noite ao Dr. Eli Calfá. Boa noite, doutor. Em nome de toda a equipe da BP, agradeço a sua participação voluntária. E já vou lhe perguntar, a agitação psicomotora é uma condição relacionada apenas a transtornos psiquiátricos? Não, de maneira nenhuma. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Não é só relacionado aos transtornos psiquiátricos. Várias condições clínicas podem mimetizar também quadros de agitação psicomotora, como, por exemplo, pacientes em delírio, pacientes que sofreram traumatismo crânioencefálico, pacientes em estados pós-ictais, pós-crises convulsivas, também podem ter quadros de agitação psicomotora e que vão ser tratados da mesma forma. Ok, muito obrigado, doutor Eli. Vou dar meu primeiro boa noite aqui ao doutor Leonardo Baldassara. Doutor Leonardo, boa noite, obrigado mais uma vez por estar participando do nosso programa. E qual o primeiro passo para atendimento nas emergências psiquiátricas quando o paciente apresenta tal agitação? A primeira medida é observar a situação e ver o que está acontecendo. A maior parte dos casos de suposta agitação psicomotora pode ser resolvida apenas entendendo o que o paciente está sentindo, e é causada por situações simples, como fome, sede e a sensação de estar sendo desrespeitado. Outra medida importante é a equipe olhar para a situação e observar se há segurança naquele ambiente para o paciente e para a própria equipe que vai fazer o atendimento. Um erro comum é se deparar, por exemplo, com um paciente agitado e já querer ir logo de encontro a ele, e muitas vezes o paciente pode estar agressivo. Primeira coisa, então, a medida é olhar o ambiente, ver o que está acontecendo e garantir a segurança do paciente e da equipe. A outra medida é o que nós chamamos de desescalada verbal. Então, é tentar, através da comunicação, ver se você consegue acalmar o paciente. Falhando isso, daí se pensa em utilização de medicações e, se tudo falhar, a contenção mecânica, como última medida e apenas para preservar ou para proteger o paciente. Ok, muito obrigado, doutor Leonardo. Vamos dar meu primeiro boa noite. O doutor Roberto Mendes também está participando aqui conosco. Doutor Roberto, obrigado pela sua participação voluntária. E eu já vou lhe fazer uma pergunta que chegou pelo Facebook aqui, é da Sara Nicoeli. Ela pergunta o que fazer quando uma pessoa está em estado verborreico e com acatesia demasiada. Boa noite, Valdir. Queria agradecer mais esse convite honroso de estar com a ABP-TV, junto desses dois grandiosos colegas e professores tão queridos. Veja, a pergunta fala sobre acatesia
e sobre verborragia. A gente tem que entender, antes de qualquer coisa, de onde é que está vindo esse sintoma, quais são as possibilidades. Se a gente está falando, como o professor Leonardo já falou, de questões gerais, como desconfortos, dores, se é uma questão mais aguda em relação à ansiedade, a um estresse agudo, ou em situações mais graves de transtornos mentais, como o transtorno bipolar do humor ou quadros psicóticos. Mas, como já foi salientado pelos primeiros colegas, o primeiro passo é entender o que está acontecendo, entender quais foram as motivações pelas quais aquele paciente foi para o pronto-socorro e entender de que forma isso está alterando seu comportamento. Se isso for uma situação aguda, ou seja, a gente precisa realizar algum tipo de cuidado mais urgente ou emergente, ou se é uma situação mais crônica, em que a gente vai precisar, de alguma maneira, estender mais um diálogo. Por fim, entender se é um tipo de situação no qual a gente pode fazer o descalonamento verbal, tentar conversar com esse paciente, tentar examiná-lo de uma maneira mais tranquila, ou se a medicação oral ou parenteral vai ser mais benéfica para ela. Mas, em resumo, a gente precisa situar qual é o nível de gravidade desses sintomas e há quanto tempo eles existem. Ok, muito obrigado, doutor Roberto. Vamos ao doutor Eli. Doutor Eli, essa condição é específica dos quadros de emergências ou pacientes não considerados graves também podem apresentar essa agitação? Pacientes não considerados graves? Veja, a agitação psicomotora é um quadro que vai acontecer nas emergências psiquiátricas em mais ou menos 10% dos atendimentos, né? Há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de fazer um trabalho bem extenso em emergências psiquiátricas, o qual o Dr. Leonardo me ajudou naquela época, e a gente verificou que aproximadamente 30% dos pacientes, eles iam ao pronto-socorro por conta de alterações de comportamento e agitação e agressividade relatada. Desses, mais ou menos um terço evoluía realmente com agitação psicomotora no pronto-socorro. A agitação psicomotora, um quadro bastante grave e comum, é um forte preditor também de internação. Então, o paciente ele pode não estar grave em um momento e se tornar grave no outro, né? O ambiente de emergências psiquiátricas, ele costumeiramente é bastante volátil, né? E com várias nuances ali, e que cabe à equipe que trabalha nesses locais perceber essas nuances do paciente para não ser pega desprevenida também. Ok, muito obrigado, doutor. São 20 horas 39 minutos, horário de Brasília. Nós estamos transmitindo o nosso programa BBTV hoje com o tema agitação psicomotora e emergências psiquiátricas. Hoje, exclusivamente, nós não estamos transmitindo pelo YouTube, porque o YouTube está passando por um sistema de atualização. É um sistema do próprio YouTube, mas esse programa, após gravado na íntegra, após transmitido na íntegra, será incorporado ao nosso canal do YouTube. Explicação dada, nós vamos agora passar uma mensagem para você. Muita gente já ouviu falar da depressão, mas pouca gente sabe exatamente o que é esta doença ou que existem diversas formas de depressão. E menos gente ainda sabe o que é a depressão bipolar, que existem tratamentos específicos para cada tipo de depressão, inclusive para a depressão bipolar. Saiba mais em tanahoradefalar.com.br e fique atento. Ok, vamos direto ao Dr. Leonardo para responder aqui ao Daniel Augusto, que está nos acompanhando através do Facebook. Ele pergunta como abordar a agitação psicomotora para fazer transporte no SAMU, com 3 profissionais apenas para imobilizar. A sedação endovenosa pode ser difícil de fazer por dificuldade de pegar acesso venoso e via intramuscular e oral é totalmente inadequada para esse transporte devido à demora para o início do efeito. Resposta é sua, doutor Leonardo. Eu vou responder dizendo que tecnicamente seria o ideal. Já de antemão, eu vou dizer que eu entendo as dificuldades dos colegas, que é uma realidade,
Hoje, os sistemas de atendimento móvel de urgência não dispõem de toda a equipe apropriada, né, e muitas vezes nós temos que trabalhar com o que tem. Mas o ideal é que, num caso de agitação psicomotora, se tivesse no mínimo 5 pessoas para abordar o paciente, sendo um para imobilizar cada membro, se necessário, é lógico, e um quinto que seria o coordenador de toda a atividade, o interlocutor com o paciente. Mas, assim, diante de uma equipe pequena, a primeira medida que se tem que tentar e ser esgotada é a abordagem verbal, a desescalada verbal. Não sendo possível, deve-se tentar a abordagem medicamentosa via oral. Apesar da medida da via oral ser um pouquinho mais demorada que a via parenteral, existem medicações como a risperidona que fazem efeito dentro de 30 minutos, tendo inclusive um efeito assim já bem desejável a partir de 1 hora, mas 30 minutos você já tem algum efeito. A via intravascular não é recomendada porque você não vai estar num ambiente onde você vai conseguir fazer uma monitorização correta. As ambulâncias do SAMU dispõem dos equipamentos, mas às vezes naquela, vamos dizer, pressa, porque existem outras demandas, ou às vezes a primeira abordagem é dentro da residência, então não é o mais indicado. O indicado é via intramuscular mesmo. As medicações por via intramuscular, elas levam de 20 a 30 minutos para começar a se fazer o efeito. Então, ela tem que ser considerada. O midazolam por via intramuscular, por exemplo, ele já tem o início de ação em 15 minutos, então ele pode ser uma opção. É pouco provável que numa situação como essa você consiga executar com segurança uma medida que vá ser eficaz dentro de 5 a 10 minutos, que não seja a abordagem verbal e a contenção mecânica. Trabalhar com 3 membros é um pouquinho arriscado, mas já é melhor que outras situações que eu já presenciei, que é trabalhar com 2 membros. Agora, com relação à contenção mecânica, se for necessário, 3 é muito pouco e é complicado. Então, eu sugeriria, assim, investir toda a energia na abordagem verbal e no uso da medicação via oral de início de ação rápida. Obrigado, doutor Leonardo. Eu gostaria também de ouvir a participação dos nossos participantes nesta pergunta do Daniel. E eu começo com o doutor Roberto Mendes. Gostaria que o senhor participasse também dessa resposta, doutor. Então, Valdir, muito já foi colocado pelo professor Leonardo, mas é importante também colocar, em relação, número 1, ao número de membros, uma possibilidade que é existente em muitas cidades é o auxílio de algum tipo de força policial, ou de bombeiros, ou de algum outro tipo de equipe de guarda que possa se juntar à equipe do SAMU para poder negociar antes de qualquer coisa, tentar fazer a negociação verbal, mas, além disso, poder conseguir fazer essa contenção mecânica talvez de uma maneira menos perigosa e mais eficiente. Em relação à medicação, é como a gente coloca, a gente precisa fazer um escalonamento no sentido da medicação via oral ser a primeira possibilidade, no sentido de uma medicação que, inclusive, vai ter uma aceitabilidade maior do paciente, evitando possíveis acidentes, ainda fora do ambiente hospitalar, ou seja, a gente evitar algum tipo de possibilidade de acidente. Número 1, na execução da medicação parenteral ou endovenosa, e até no transporte até chegar no ambiente hospitalar, evitar algum risco. A medicação intramuscular, realmente, caso seja necessário fazer algo parenteral, é a melhor escolha, como o midazolam, como o professor já colocou, Leonardo, em relação ao tempo de ação, algum outro antipsicótico. Realmente, a gente procura, dentro das nossas diretrizes, deixar as medicações endovenosas como última escolha, mesmo no ambiente hospitalar, tornando-se ainda um pouco mais perigoso realizá-la no ambiente pré-hospitalar, na rua, no domicílio ou em algum local público. Doutor Eli. Doutor Eli, a sua participação nessa resposta aí, ao nosso internauta. A complementação aí da pergunta
assim, muito já foi dito, mas, assim, lembrando, se essa agitação psicomotora ela é causada por um quadro psicótico, lembrar que esses pacientes psicóticos, eles são normalmente pessoas assustadas, por estarem dentro de um surto. Normalmente, a desescalada verbal por pessoas que não são de fora, por pessoas que não são da família, assim, não confrontando o paciente, muitas vezes tem muito bons resultados, não se precisa chegar nas vias de fato aí da medicação. E como foi colocado pelos dois colegas, a medicação aí de escolha, o antipsicótico típico de alta potência, como o haloperidol, tem se mostrado bastante seguro, né? O midazolam também, que foi colocado, mesmo em associação ao haloperidol, mas aí com a ressalva de se tentar verificar antes se esse paciente ele não está intoxicado por álcool, que o midazolam só teria um efeito aí de somação na sedação do paciente. O paciente intoxicado, essa sedação pode ser excessiva se for medicado com midazolam. Então, isso tem que ser visto também antes da medicação. Se for chegar na medicação, no momento o mais seguro que se tem é o haloperidol mesmo, né? Intramuscular, que vai ter um início de ação razoavelmente rápido. Obrigado, doutor Eli. São 20 horas e 47 minutos, horário de Brasília. O programa BPTV tem mais uma mensagem para você. A internação psiquiátrica é fundamental para o tratamento de transtornos mentais graves. Por isso, ela deve ser feita em um ambiente que favoreça a recuperação do paciente. Localizada em Salvador, a Olist é uma clínica de referência em saúde mental no Norte e Nordeste. Com uma equipe multidisciplinar e estrutura planejada, nossa proposta é uma internação que recupere a liberdade tomada pelo transtorno mental, devolvendo o paciente ao convívio social. Olist Psiquiatria, um lugar completo, feito para cuidar. Ok, vamos direto ao doutor Leonardo. Doutor Leonardo, vamos responder aqui a Liliane, que está nos acompanhando pelo Facebook. Aliás, nossa audiência no Facebook está muito legal. Muito obrigado a todos vocês. Essa audiência que muito nos honra. Vamos lá, a Liliane pergunta: boa noite, qual acompanhamento que deve se iniciar e dar continuidade após as emergências psiquiátricas e quais profissionais? Na verdade, é uma pergunta ampla, né? Vai depender do caso que você está atendendo. A priori, uma emergência psiquiátrica, se resolver aquela situação que coloca o indivíduo em risco, ela deve ser encaminhada para tratamento em um ambulatório. Se tratando de casos mais graves, com prejuízo funcional maior e a presença de sintomas um pouquinho mais severos, centro de atenção psicossocial, hospital-dia. Casos em que o indivíduo mantém o risco, mesmo após o atendimento de emergência, eles devem ser internados numa enfermaria especializada de psiquiatria ou saúde mental. Obrigado, doutor Leonardo. Vamos lá, doutor Roberto Mendes. Vamos responder aqui a Sara Nicolelli, que também está nos acompanhando pelo Facebook. Ela diz: como mãe de uma pessoa com esquizofrenia, sou observadora nos efeitos colaterais. Mas o que fazer quando se está sozinha com alguém pesando mais de 90 quilos e não tem apoio do SAMU, sabendo que em crise eles se negam a tomar medicamentos? Olha, em situações não só de agitação psicomotora, ou em qualquer momento em que haja algum tipo de risco para o nosso paciente, para o familiar, para o cuidador ou para pessoas ao redor, torna-se um tanto perigoso a gente sugerir o uso de algum tipo de medicação ou mesmo de técnica no nosso domicílio. É muito importante que a gente consiga extrair da nossa rede de saúde, não só do SAMU, mas do psiquiatra que é responsável por esse atendimento, da equipe multiprofissional que está aliada, mesmo a equipe do Programa de Saúde da Família. É importante que, de alguma maneira, a gente consiga fazer com que este paciente possa ser examinado o mais rápido possível, que possa ser levado a um ambiente em que ele possa ter uma avaliação clínica psiquiátrica e, se for o caso, termos uma conduta de urgência e emergência. A gente precisa entender se realmente a gente trata de um surto psicótico desse paciente possivelmente esquizofrênico, se está havendo algum tipo de intoxicação
por medicação ou por outra substância psicoativa, a gente precisa avaliá-lo como um todo, integralmente, saber se esse corpo está passando por algum sofrimento. Em resumo, a gente tem que tentar conseguir aliados. Esse aliado pode e deve ser o serviço de atendimento de urgência, o SAMU, mas a gente também pode lançar mão de outras instituições que podem dar um cuidado psicossocial e, finalmente, conseguir ou atendê-lo mais próximo do território ou, idealmente, um serviço de urgência e emergência. Roberto, vamos lá, doutor Eli. Tem uma pergunta aqui da Juliana Vasconcelos, que também eu gostaria da participação dos nossos doutores, começando pelo doutor Eli. Ela pede, falem sobre a diferença entre a abordagem medicamentosa da agitação psicomotora e na abstinência alcoólica e nas demais agitações. Veja, a abordagem medicamentosa na agitação psicomotora, ela vai variar de acordo com a causa, né? O que está causando essa agitação psicomotora. Primeiramente, eu queria pedir licença para definir um pouquinho o que é a emergência psiquiátrica que nós estamos falando aí desde o começo do programa. Emergência psiquiátrica, a definição é qualquer situação de quebra da homeostase psíquica que necessite de uma intervenção imediata e imprescindível. Essa definição é encontrada em qualquer compêndio de psiquiatria, né? Não é minha, né? Então, dentro deste conceito, né, a agitação psicomotora, ela pode ou não acontecer, né, dentro da emergência psiquiátrica, porque a ideação suicida pode ser uma emergência psiquiátrica sem o paciente estar agitado. Muito bem. A abordagem medicamentosa, ela varia de acordo com a causa dessa agitação psicomotora. Se o paciente está agitado por conta de um surto psicótico, o tratamento preferencial são os antipsicóticos de alta potência. Dentro deles, nós temos os injetáveis, né? Temos via oral. A via oral deve ser sempre preferencial, deve-se sempre tentar medicar o paciente com a via menos invasiva primeiro, né? E depois, em casos de abstinência do álcool, o tratamento principal são os benzodiazepínicos até os sintomas da abstinência cessarem, né? E a prevenção de aparecimento de outras complicações da síndrome de abstinência do álcool, como o delírio tremens. Então, o tratamento preferencial são os benzodiazepínicos. Que participação, doutor Leonardo, por favor, nessa resposta. É uma pergunta muito boa. Eu vou sintetizar, né? Vou até sugerir aí, em caso de dúvidas, consultar o Consenso Brasileiro de Emergências Psiquiátricas, que a nossa comissão lançou há poucos meses e está disponível na Revista Brasileira de Psiquiatria. No caso, quando se é possível identificar a causa da agitação naquele momento inicial, nós conseguimos individualizar o uso das medicações. Acontece que nem sempre é possível se identificar causas diretas, a não ser caso de intoxicação por álcool, abstinência por álcool, os sintomas são mais evidentes. Então, existem medidas gerais, no caso, medicações assim, de caráter mais inespecífico, geralmente o haloperidol por via intramuscular, sem associação, é uma medicação assim que quase que atende a maioria dos casos, para você conseguir tranquilizar o paciente e fazer uma avaliação mais completa. No caso de pacientes psicóticos, o uso de antipsicóticos, né, seja por via oral ou intramuscular. No transtorno bipolar, nos pacientes em mania, as medicações são mais ou menos as mesmas. No caso de pacientes em intoxicação por álcool, o haloperidol, sem associações. Na abstinência por álcool, a preferência são os benzodiazepínicos, se possível por via oral, não sendo possível por via parenteral. Nos casos de intoxicação por cocaína, aí no caso é o contrário do álcool, né? Intoxicação, se a preferência é benzodiazepínicos, e na abstinência
se utiliza ou um benzodiazepínico em baixa dose ou um antipsicótico, apesar que é difícil a abstinência de cocaína cursar uma agitação tão grave. Gestantes, a preferência pelo haloperidol. Crianças, aí a preferência via oral e fazendo um ajuste de dose por peso. Idosos, as mesmas medicações do adulto, mas utilizando geralmente de metade a 1/3 das doses. Ok, muito obrigado, doutor Leonardo. Vamos lá, a participação do doutor Roberto Mendes. Sua participação, doutor. Só complementando, que os nossos colegas já trouxeram muitas informações importantes nesse sentido, a pergunta falou sobre a questão da abstinência alcoólica. Vou tentar lembrar para quem está assistindo a necessidade da gente, no momento da avaliação clínica, caso haja identificação de que houve o consumo de algum tipo de substância psicoativa, alguma droga, é muito interessante que a gente consiga entender qual o mecanismo de ação daquela droga. Então, a gente falando especificamente do álcool como substância depressora, a gente espera que os sintomas de intoxicação cursem com lentificação psicomotora, sedação, apatia, e aí é lógico que a gente vai evitar prescrever medicações que causem os mesmos sintomas. Por isso que as medicações benzodiazepínicas, durante a intoxicação alcoólica, não são bem-vindas, porque podem, inclusive, acarretar depressão cardiorrespiratória. A pergunta em tela traz especificamente o tema da abstinência. Todas as substâncias psicoativas depressoras, como o álcool, os próprios benzodiazepínicos, as medicações opiáceas e os solventes, vão causar essa lentificação psicomotora na intoxicação. Por tabela, na abstinência, o mecanismo é contrário. Espera-se um taquipsiquismo, inquietação, insônia, e que pode chegar a ter agitação psicomotora no pronto-socorro. Nesse momento, qualquer uma dessas substâncias que a gente falou pode ser prescrita com benzodiazepínico no sentido de uma sedação, de acalmar o paciente. Em situações de agitação mais grave, os antipsicóticos podem ser bem-vindos. Em resumo, caso você perceba que há um consumo de alguma substância psicoativa, de alguma droga nessa avaliação, entender o mecanismo de ação te ajuda muito a antecipar quais são as medicações que você pode realizar e quais aquelas que não seriam bem-vindas nesta ocasião. Obrigado, doutor. Vamos lá, doutor Eli. É necessário um treinamento específico para profissionais de hospitais gerais para o atendimento da emergência psiquiátrica com agitação psicomotora? O tratamento específico, ele é sempre bem-vindo, mas ele é geral, né? Faz parte do treinamento que essa pessoa já recebeu durante a sua formação. Veja, a agitação psicomotora, a tendência é que ela seja considerada cada vez mais uma emergência médica. Assim como os profissionais vão ser treinados para ressuscitação cardiopulmonar, paradas, o atendimento ao trauma, a imobilização do paciente e tudo mais, aspiração de vias aéreas, o treinamento para abordagem na agitação psicomotora também é desejável que aconteça através dos mecanismos de educação continuada das instituições de saúde. É a mesma vertente, na realidade, né? Não é uma coisa diferente. Toda a equipe tem que estar treinada nessa situação que é muito corriqueira acontecer nos hospitais gerais. Doutor Leonardo, vamos responder aqui a Cláudia Pereira Seixas. Ela pergunta como tratar a agitação psicomotora em pacientes demenciados. Os pacientes com demência, eles merecem um atendimento diferenciado, porque a maioria são idosos, são pacientes que têm uma sensibilidade maior aos efeitos colaterais das medicações. Muitas vezes eles têm outras doenças físicas e utilizam múltiplas medicações. A abordagem dos pacientes com demência sempre deve ser mais não medicamentosa, seja pela desescalada verbal, seja pelas medidas ambientais e, principalmente, lembrando e tendo tolerância
com o fato que é um paciente com prejuízo cognitivo e ele tem uma dificuldade maior para se orientar. Caso se opte por uso de medicações, sempre a preferência é medicações por via oral. Se for uma agitação a longo prazo, as medicações específicas para demência, eles também têm esse fim de melhorar o estado de agitação. Mas se há necessária uma resposta a curto prazo, uma emergência, aí você pode utilizar antipsicóticos atípicos em baixas doses. O uso de medicação parenteral também deve ser evitado. Caso se opte, aí se utiliza doses de metade a um terço do que se utiliza para um adulto jovem. Obrigado, doutor Leonardo. Vamos lá, doutor Roberto. Quem faz essa pergunta é o associado da BP, seu colega, doutor Aécio Cavalcante. Agradeço aos professores pela grande aula. Doutor, qual a melhor opção quando a escolha no paciente agitado for por medicação injetável, Aldol associado ao midazolam ou Fenergan? Fiquei na dúvida qual o superior pelo guideline brasileiro. Veja, a gente precisa entender, como já foi exposto durante essa apresentação, qual é a causa dessa agitação psicomotora. Provavelmente um ponto específico no qual essas medicações estão juntas, elencadas, é na abordagem do paciente psicótico. As várias meta-análises que foram avaliadas para a gente chegar nas conclusões inferidas no nosso guidelines, no nosso protocolo, sugerem que, com certeza, a gente deva utilizar um antipsicótico de alta potência. Como a gente já vem falando durante essa apresentação, o haloperidol é a medicação mais utilizada, mais citada na literatura, e provavelmente vai ter uma possibilidade de ter mais segurança, tanto no mecanismo de ação como na capacidade da própria equipe de manejá-lo. É importante entender qual é o objetivo nesse momento, porque se for uma questão de minimizar um sintoma psicótico, o próprio haloperidol isoladamente conseguiria realizar essa intenção. No nosso país, e aí também a literatura defende, a associação com a prometazina, o Fenergan, injetável, também como haloperidol, ela é muito utilizada para, além de promover o controle de sintomas psicóticos, uma sedação leve, uma certa neurolepsia, conseguir aquietar o nosso paciente. A prescrição do haloperidol associado ao midazolam costumeiramente costuma ser lembrada em pacientes com uma agitação psicomotora maior, mais intensa, normalmente seguida de um potencial conduta violenta, de agressividade na emergência. A associação dessas duas medicações costuma ter um poder sedativo maior. Então, a gente precisa ter mais cuidado e parcimônia nessa escolha. Mas, em resumo, a gente precisa entender qual é a etiologia dessa agitação psicomotora para poder escolher qual seria a melhor associação. Não há uma escolha errada. O errado é não conseguir entender. Então, fazer o próprio haloperidol, fazer o haloperidol com Fenergan ou o haloperidol com midazolam, não seriam consideradas condutas erradas, de acordo com as diretrizes. Elas apenas guardam um certo sentido de gravidade na situação. Obrigado, doutor Roberto. Vamos lá, o doutor Eli. Quem faz essa pergunta é a enfermeira Virlânia, de Itarema, Ceará. Um abraço a todos aí do Ceará que estão nos acompanhando. Boa noite. Qual a melhor conduta frente ao paciente com agitação psicomotora por transtornos de personalidade trazido ao pronto atendimento contra a própria vontade e resistente ao tratamento medicamentoso? A gênese da agitação aí é mais ou menos a mesma para todos, né? Frente à agitação psicomotora de um paciente com transtorno de personalidade, normalmente eles são levados aos prontos-socorros por conta de ideação suicida ou algum período de agitação ou ainda alguma tentativa de suicídio já tentado, né? Se o paciente ele permanece muito agitado, novamente, os mesmos passos. Primeiramente, a abordagem verbal,
a desescalada verbal, isso toda a equipe pode fazer. Falhando isso, a contenção física e depois a medicação parenteral, né? Porque, segundo a pergunta dela, o paciente recusou a medicação via oral. Então, aí você tem que partir para a medicação parenteral e, novamente, como o Roberto já falou, a ideia é partir o haloperidol isoladamente, tem bons resultados, né? O haloperidol associado à prometazina para uma sedação leve, um quadro de agitação mais intenso, muito agressivo, que o paciente não sedou com facilidade ou fique forçando contenções, o haloperidol com midazolam, isso se certificando que o paciente também não esteja intoxicado por álcool ou tenha feito uso previamente de alguma outra medicação que a gente não saiba, né? Nessas situações de você não ter certeza se o paciente está ou não intoxicado por outra substância depressora do sistema nervoso central, mais seguro o haloperidol isoladamente. Mas muito obrigado aí também pela pergunta e um abraço a todos do Ceará. É isso aí, obrigado, doutor Eli. São 21h07, horário de Brasília. Vamos ver o que foi destaque na nossa Semana BP. O projeto Cine Psiquiatria BP APAL realizou sua primeira sessão em São Paulo no último sábado. Veja como foi. Foi a vez de São Paulo receber o projeto Cine Psiquiatria ABP APAL no último dia 8 de junho, sábado, para a sessão do filme Beatriz no Espaço Itaú de Cinema Augusta. Repetindo o sucesso do Rio de Janeiro, a exibição e debate do longa-metragem contaram com a presença da atriz protagonista, Marjorie este Ano, do diretor do filme, Alberto Graça, dos doutores Eduardo Birman, Cláudio Martins, diretor da ABP, e Antônio Geraldo da Silva, coordenador nacional do projeto, diretor da ABP e presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina, APAL. Olá, eu estou aqui com a Marjorie este Ano. Acabamos de assistir o filme Beatriz, é maravilhoso, uma oportunidade ímpar para poder você aprender várias questões que nós temos ligado aí, inclusive a saúde mental das pessoas. É isso, Mário? Eu queria convidar todo mundo para assistir Beatriz na música dos cinemas. Eu não perco Beatriz. O filme segue em cartaz nos melhores cinemas brasileiros. Não perca! Nos dias 7 e 8 de junho, a ABP realizou sua quarta sessão do curso ABP APAL WPA de atualização esquizofrenia. O evento aconteceu no Hotel Matsubara e foi sucesso de público, atingindo a lotação máxima no local. Veja como foi. Nos dias 7 e 8 de junho, no último final de semana, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, realizou a quarta edição do curso ABP APAL WPA de atualização em esquizofrenia. O curso, já consolidado no calendário de eventos de atualização científica em psiquiatria, conta com a chancela da Associação Psiquiátrica da América Latina, APAL, e da Associação Mundial de Psiquiatria, em inglês, WPA. Esses são um dos eventos mais importantes para a educação continuada em esquizofrenia, se não for o mais importante. Eu acho que você deve prestigiar esse evento que tem ocorrido todos os anos, está aumentando o tempo todo, e seguramente vai trazer a cada ano novas perspectivas e novos nomes para uma melhor compreensão da esquizofrenia, dos seus mecanismos e de uma maneira muito didática e agradável. Eu convido vocês para voltarem o ano que vem. Sucesso de público, o evento atingiu a lotação máxima do Hotel Matsubara, com transmissão simultânea em um segundo auditório e também transmissão online para aqueles que não puderam comparecer ao evento. Se você ainda não participou, venha, participe. É um curso de atualização em esquizofrenia, onde você pode estar junto com as maiores autoridades de esquizofrenia do Brasil, debatendo os nossos conhecimentos, melhorando e estudando cada vez mais a psiquiatria brasileira. Venha, participe. Participe também do próximo evento temático da ABP, a 6ª Jornada Nacional de Emergências Psiquiátricas, dias 5 e 6 de junho, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Inscrições online até o dia 25 de junho. Garanta já sua vaga.
As inscrições online para a 6ª Jornada Nacional de Emergências Psiquiátricas acontece até o dia 25 de junho, somente pelo site da ABP. Interessados devem acessar a página da associação e garantir a vaga antecipadamente. www.abp.org.br. Não perca! Pois é, nós falamos aí sobre essa jornada de emergências psiquiátricas, um evento imperdível agora em julho, e eu vou finalizar solicitando as considerações finais dos nossos participantes, fazendo um convite para você que está nos acompanhando sobre essa jornada de emergências psiquiátricas, começando pelo Dr. Eli Calfá. Muito obrigado pela participação, suas considerações finais, doutor. Eu que agradeço novamente o convite e a participação aqui na ABP TV. É sempre uma satisfação continuar contribuindo com a Associação Brasileira, com a Comissão de Emergências Psiquiátricas da ABP, da qual eu orgulhosamente faço parte, junto com os dois colegas que estão aí, o Dr. Leonardo, que é o presidente da comissão, o Dr. Roberto, e agradecer a oportunidade de ter discutido um pouco a questão da agitação psicomotora. Porque, assim, por menos que se deseje, é uma situação que vai acontecer. Independente da especialidade, independente do ambiente, a emergência psiquiátrica, a agitação psicomotora podem acontecer em qualquer ambiente. Como eu tive a oportunidade de falar, uma equipe bem treinada e afinada vai conseguir resolver a grande parte dessas situações sem que haja um maior dano para as pessoas e fique tanto paciente quanto familiares e equipe, e fica aí o convite para participarem da jornada de emergências psiquiátricas. É um evento que a gente viu começar e agora ele cresce e vai tomando cada vez mais importância no calendário de eventos da Associação Brasileira de Psiquiatria, na Associação Brasileira de Psiquiatria. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Eli. Doutor Leonardo, suas considerações finais? Agradeço o convite, mais uma vez é um prazer estar aqui participando de mais uma atividade da ABP. Prazer ainda maior, porque mais uma vez dividi uma atividade com o Roberto Mendes e Eli Calfá, grandes amigos, que eu devo aí a muitas honras e muitos trabalhos que executamos juntos. Gostaria de salientar que as emergências psiquiátricas, como ele falou, ocorrem em qualquer lugar. Todo profissional de saúde tem que estar preparado e habilitado para atendê-las. São realidades, estão no nosso dia a dia. A 6ª Jornada de Emergências Psiquiátricas vai ocorrer 5 e 6 de julho. Faço aí o convite a todo o público. É muito importante a sua participação. É uma jornada que começou de forma mais sintética, modesta, e foi crescendo justamente porque ela é voltada para a prática do dia a dia, e os futuros eventos são baseados nas perguntas que os próprios profissionais levam na atividade, né? Já estamos indo para a 6ª edição, nós nem imaginávamos que ia chegar a uma proporção tão grande, e nós vamos discutir novos temas, novos assuntos e tirar dúvidas e dificuldades de todos os profissionais. Ok, muito obrigado, doutor Eli. Doutor Roberto Mendes, suas considerações finais? Valdir, queria agradecer mais essa honrosa participação. É sempre um grande prazer participar das atividades da Associação Brasileira de Psiquiatria, da ABP-TV, em especial ao lado de amigos tão queridos, tão competentes e com os quais a gente aprende diariamente. Queria convidá-los para participar da nossa jornada, lembrando que a Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma emergência de grande valia e uma emergência psiquiátrica que, com certeza, só cresce em produção de conhecimento. Ok, em nome de toda a diretoria da BP, eu gostaria muito de agradecer a participação voluntária do Dr. Eli Calfá, Dr. Leonardo Baldassara, Dr. Roberto Mendes. Agradeço muito a equipe de comunicação da BP que está até essa hora fazendo esse programa para vocês e proporcionando já o próximo programa na terça-feira que vem às 20h30.
mas agradeço principalmente a você que nos acompanhou até essa hora. Essa audiência muito nos honra. Estaremos de volta na próxima terça-feira, 20 horas e 30 minutos ao vivo, direto aqui do nosso estúdio, ABP TV, semana vitoriosa a todas e todos. Tchau, tchau.